Tá saindo o som? Tá? Glória a Deus. Aleluia. Esperei um pouquinho. Ah, bom, vai ficar assim mesmo. Depois eu vou ter que cortar. Mas shalom, shalom. Deus abençoe. Vamos lá. Em nome de Jesus, boa noite. Sois todos bem-vindos. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós precisamos da tua graça, da tua presença, da tua misericórdia. Tu tens sido tão bom, Senhor. Temos visto o teu amor, ó Rei da Glória, por nossas vidas. Temos visto o teu amor, Senhor, ser derramado, a tua paciência conosco, Pai. Temos visto, Senhor, que tu tens operado prodígios, maravilhas e sinais dentro de nós. Tu tens trazido aquilo que tu queres alinhar, mudar para as nossas vidas, Pai. E queremos ter o nosso ouvido mais e mais sensíveis à tua voz e podemos aplicar a tua palavra em nossas vidas, porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais poderosa que uma espada de dois gumes, e ela faz divisão, Senhor, entre juntas e medulas, e ela pode discernir o pensamento, a motivação, a intenção do coração do homem, Pai querido. E nós te louvamos por esta palavra, Senhor, porque é exatamente nesse lugar que tu queres operar pensamentos, motivações, intenções e colocar a nossa vida de acordo com o conselho da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que os teus anjos, ó Pai querido, estejam apostos a nosso favor, pelejando essas batalhas, nos dando livramento, Senhor, que o teu Espírito, que é santo, esteja falando conosco e a tua palavra, que é bendita, esteja nos abençoando. E teu amor, que é poderoso, esteja nos levando aos lugares altos da adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça nós te damos, Pai. Aleluia. Amém, amados? Então, vamos lá, em nome de Jesus, vamos ler em Gênesis, capítulo 41. Em nome de Jesus, nós vamos falar um pouquinho a respeito de destino profético. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Gênesis 41. Vamos lá. Diz a palavra de Deus: passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele em pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista, e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Ele lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Então disse ao faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos nós dois um sonho na mesma noite. E sonhamos, e cada um com sua própria significação, cada sonho. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu, e fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E ele disse assim para José: Senhor, eu ouvi dizer a teu respeito, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então, amados, o que nós vemos aqui? Vamos começar falando um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor colocou no espírito de Faraó. Então, talvez, eu não sei onde você está, em qual posicionamento você está, em qual região você está, mas, às vezes, nós estamos num lugar onde parece que não tem saída, não tem uma manifestação a nosso favor. José já havia interpretado os sonhos de pessoas que estavam ali junto com o faraó, e ele falou: olha, se você puder, lembre-se de mim, quando você chegar ali perto do faraó, fale a meu respeito, né? Dê um testemunho a meu respeito, e nada aconteceu.
Só que nós vemos que Deus, ele tem a sua própria maneira de agir. E às vezes você e eu estamos esperando que alguém tome, assim, aquilo que nós fizemos e se apresente diante de uma autoridade e tenha uma influência, tome algo ali e fale, olha, eu conheço alguém que é muito legal, estava lá na prisão, me ajudou, fez isso, fez aquilo. Nós precisamos aprender a discernir o tempo de Deus. Deus tem o seu tempo e o seu modo de agir. Às vezes nós estamos pensando que alguém vai nos levantar para colocar num lugar alto, mas não é essa a estratégia que Deus vai usar. Deus tem a sua própria estratégia. Deus precisava montar uma circunstância onde essa circunstância saísse daquele que era governador. Precisava, sim, ser alguém num lugar alto, seria o faraó daquele lugar. E se o copeiro testificasse antes de José, José não teria a entrada de sabedoria e inteligência espiritual que Deus tinha dado para ele. Então, não se preocupe se por enquanto você continua na prisão. Não se preocupe por enquanto, você não estar naquele lugar onde você sabe que você tem capacitação para estar. Fique tranquilo. O Senhor vai preparar uma circunstância onde os dons e talentos que Deus deu para você vão ser exaltados. Então, aqui, esse rapaz estava esperando, assim como a gente fala assim nas firmas, que às vezes entra alguém, depende de QI, quem indica. Então, nós precisamos entender que nós vamos receber uma indicação do próprio Deus, e isso nos vai ser totalmente favorável, porque isso vai nos levar ao destino profético que Deus planejou para nós. E não vai ter interferência humana, é o próprio Deus nos dando condições de entender. Sabe, amados, existe uma pessoa que nós conhecemos e ela trabalha numa área financeira, e é muito bonito a postura dessa pessoa. Quando a gente questiona como que está indo as suas finanças, tal, e aí ele fala assim de muitas circunstâncias que acontecem e às vezes as portas são fechadas. E ele fala assim para a gente, sabe? Eu orei para que, como Abraão orou, para que os homens não me enriquecessem. Tudo que vier à minha mão vai ser a mão de Deus, a mão de Deus a meu favor. E nós ficamos com o coração cheio de alegria ao ouvir essa pessoa ter essa firmeza no Senhor, porque mais para frente, talvez essa pessoa que às vezes você pensa que pode fazer alguma coisa por você, vai te lançar em rosto um lugar que, entre aspas, ela te colocou. Então, fique confiando no Senhor teu Deus, que Ele vai abrir uma circunstância para você ser exaltado, ser colocado no lugar onde o Senhor te colocou, onde verdadeiramente o Senhor tem para te colocar. Então, primeira coisa de hoje, descanse no caminho profético que Deus está te dando. Descanse naquilo que Deus tem preparado para você e o caminho que Ele está fazendo você trilhar. Continue fazendo aquilo que é seu, aquilo que é legítimo seu, aquilo que é o que Deus já colocou no seu coração. Observe que José, mesmo o copeiro tendo esquecido aquilo que ele havia feito, ele continuou sendo um bom mordomo daquela prisão. Ele continuou atendendo às necessidades daquela prisão. Outra coisa que nós vemos em José, ele foi atender esses dois rapazes que haviam sonhado, num lugar onde ele havia tido machucaduras. Por quê? Porque o sonho de José não tinha se cumprido. O Senhor tinha dado dois sonhos para José e ele não via nenhuma possibilidade do sonho se cumprir. Ou seja, ele poderia pôr a mão na cintura e falar: eu vou interpretar sonho? Deus falou comigo duas vezes e não está nem perto desses sonhos se cumprirem. Eu não quero nem saber de sonho. E isso poderia tirá-lo totalmente do destino profético. Então, preste bem atenção no que eu vou te falar. Cuidado com a mágoa que podemos criar na nossa caminhada da maneira de Deus agir. Porque às vezes achamos que Deus é injusto, achamos que Deus não está cumprindo a promessa, achamos que Deus está muito ocupado com outras pessoas e não com o nosso problema. Ao invés de nós continuarmos trilhando o nosso destino profético, nós queremos entrar muitas e muitas vezes no lugar de Deus e não dar aquele pitaco, aquele palpite por conta da nossa muita sabedoria. Nós achamos, Senhor, esse não é o caminho certo, o Senhor devia fazer assim, assim, assim. Verdadeiramente, amados, a palavra de Deus diz: Deus não precisa do nosso conselho. Ele fez todas as coisas de acordo com o conselho da sua própria vontade. Então, nós precisamos entender isso e permitirmos que o Senhor seja Deus na nossa vida. Então, o que Ele está trilhando para nós, nós devemos seguir. Então, houve uma oportunidade de José
falar a respeito de uma interpretação de sonho, era dom dele, interpretar sonhos. Ele tinha sonhos e interpretava sonhos. Então, às vezes, você tem um talento que está aí nas suas mãos e chega uma oportunidade de você usar o seu talento e por conta de não ter cumprido ainda aquilo que Deus falou na sua vida, você cala a sua boca e você não usa os dons espirituais ou os talentos que Deus te deu. Então, eu estou te dando um conselho. Continue usando os dons e os talentos espirituais que Deus te deu, porque isso é o degrau para te levar até o lugar onde Deus tem para se estabelecer. Porque, às vezes, por conta disso, amados, como que José chegaria a Faraó se ele não tivesse discernido o sonho do copeiro e do padeiro? Ninguém saberia que José discerniria sonhos. Então, o que eu quero dizer é continue servindo, porque você não sabe qual a palavra que vai frutificar e vai te levar ao teu destino profético. Continue servindo com o coração puro, com o coração reto diante de Deus, não importa. Não importa se existem pessoas más tramando contra você, não importa. Não importa se as pessoas estão querendo te usar, não importa. Faça as coisas como Deus tem falado para você fazer. Qual é o teu dom? Qual é o seu trabalho? Faça. Ai, mas não veio nenhum reconhecimento, não veio nada. Espere que vai chegar o tempo. Deus tem um momento certo. Enquanto isso, Ele vai estar tratando o teu coração, te estruturando, colocando os princípios da palavra de Deus, fazendo com que você reconheça que Ele é soberano e Ele tem a sua própria maneira de agir. Vamos ter um coração humilde diante do nosso Deus. Amém? Aí depois nós vemos que José, ele transferiu aquela habilidade. Ele não pegou a glória para si. Ele falou, olha, isso está com Deus. E se Ele quiser, Ele me revelará. E aí, amados, nós vemos o faraó contando todo o sonho para José, não é? E aí, no 25, José começa a falar com ele. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de acontecer, o que vai ele fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vagas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, porque Deus manifestou a Faraó o que vai acontecer, o que ele mesmo vai fazer. Aleluia. Outra coisa, nós precisamos entender que Deus, quando ele quer salvar um povo, ele move céus e terra. Às vezes nós pensamos, era por causa do Egito. Não, amados, é por causa que havia um povo chamado povo hebreu, que ele precisava ser mantido vivo. A fome iria dizimar a terra. E aí ele levantou alguém para ir diante do povo hebreu, para preparar provisão para aquele povo. Então entenda isso, deixe Deus ser Deus. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe como trabalhar, como agir. Ele precisava manifestar a glória dele num rei, num faraó que era ímpio. Mas Deus, ele não tem problema de se manifestar nesses lugares onde nós achamos que é inacessível para Deus, para o próprio Deus. Deus, ele tem a sua própria maneira de agir. E nós precisamos parar de colocar Deus dentro de uma caixinha de sapato e achar que ele não pode falar com uma autoridade governamental, seja ela de alto escalão, seja ela de baixo escalão. Deus pode todas as coisas. E quando ele tem um projeto, amados, como diz lá em Isaías, agindo eu ou agindo Deus, quem o impedirá? Não há ninguém para impedir o nosso Deus. Ele pode, ele faz, ele é poderoso. Aleluia. Então, eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, que é o que eu estou falando. Deus estava falando, a fome vai consumir a terra, e eu não posso perder 70 pessoas que estão lá longe desse lugar do Egito, estão num outro território, eu não posso perder essas pessoas, eu tenho que trazê-las junto para mim e sustentá-las por um tempo. Há todo um quadro profético para se manifestar no meio do povo de Israel. Então, por que será que nós achamos que não há um quadro profético para se manifestar em nossas vidas? Será que aquelas 70 pessoas eram mais importantes do que nós? Será que Deus estava mais interessado em dar um destino profético para aquelas pessoas do que para nós? Não, amados.
Então, saiba que na tua vida os olhos do Senhor estão atentos, na minha vida os olhos do Senhor estão atentos. E se nós mantivermos o nosso padrão de comportamento pautado naquilo que José fez, nós chegaremos ao lugar desejado. José teve muitas e muitas razões para desistir. O Salmo 105 fala como José sofreu. E às vezes nós achamos que o nosso problema é maior do que de todo mundo. Ninguém está sofrendo como nós. Está todo mundo no randuri lá e eu aqui ralando. Não pense isso, querido. Não pense isso de maneira nenhuma, querida. Sabe por quê? Porque cada um tem a sua prova. Cada um tem a sua guerra, a sua luta. Temos gasto aí tempo atendido pessoas. E às vezes nós achamos, amados, que já vimos todo o sofrimento, nem de longe, porque chega cada tipo de história, cada tipo de coisa que aconteceram com as pessoas. Nós falamos, Senhor, como o Senhor é bom. E vemos pessoas que você olha assim, parecem cristalzinhos que vão quebrar e estão debaixo de uma opressão tão grande. Então, firmes, falando: não, eu vim aqui porque eu preciso mais de Deus. Eu vim aqui porque eu creio que vocês têm uma palavra para me ajudar. Eu vim aqui e ela, assim, as pessoas como provas, assim, a opressão é, como diz uma irmã ontem, é tangível, mas elas estão crendo que Deus tem algo para fazer para elas. Sabe por quê? Porque elas têm a alegria da salvação. E nós, às vezes, andamos com a murmuração tão fácil nos nossos lábios, sabe por quê? Porque ainda não entendemos que não fomos mais agora, porque acreditamos em Jesus, destinados para o inferno. E andamos com a murmuração nos nossos lábios. E ao invés de nós resolvermos os nossos problemas, nós apontamos o nosso dedo para Deus e falamos para Deus: Deus, o Senhor não resolve o meu problema. Esses dias atrás, conversando com uma irmã, ela me disse assim: Deus tem promessa, mas Deus também tem princípios. E às vezes nós achamos que Deus só tem as promessas. Ah, então ele falou, ele vai cumprir. Mas se nós não cumprirmos princípios, não tem promessa. Nós precisamos entender isso. Precisamos deixar aquele evangelho cor-de-rosa, mentiroso, feiticeiro, maligno, macumbeiro, onde nós colocávamos a garrafa de pinga e a galinha lá na esquina, e os demônios faziam todas as coisas, nós não tínhamos mais envolvimento nenhum. Deus não é assim. Deus, ele não trabalha assim. Deus, ele trabalha de acordo com o conselho da vontade dele, e a vontade dele é que nós o conheçamos. Ele diz lá em Oséias: vocês devem me conhecer e prosseguir em conhecer. Então, o Senhor, ele não está tão interessado no teu resultado, que vai satisfazer o teu coração, tanto quanto ele quer que você o conheça intimamente. Você o conhece, eu o conheço. Ou será que nós queremos, resolve o meu problema, resolve o meu problema? Quem é Deus? Quem é Deus nessa relação? É você ou é Deus, verdadeiramente? Ah, porque Deus não fez do jeito que eu queria. E você acha que o seu querer, às vezes, é melhor do que o de Deus, não é? Mas o Senhor está falando para você, verdadeiramente, filho, filha, não é. Eu tenho a minha maneira de agir, de trabalhar. Só que você precisa entender que entre a promessa que eu te fiz e chegar às tuas mãos, há um caminho profético, cheio de meus princípios para que você caminhe. E aí você vai chegar no lugar da bênção. Diante do altar de Deus está a promessa e a gente. O altar de Deus libera princípios, nós caminhamos e a promessa começa a se aproximar e nos alcança. Deus é bom. Amém? E aí, ele fala isso, que a fome consumiria toda a terra e não seria lembrada a abundância na terra, em vista da grande fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Então ele falou: olha, nós vamos precisar de urgência nisso. Agora, pois, aqui começa a coisa mais tremenda que eu vejo na vida de uma pessoa que é da parte de Deus. Querido, nós precisamos entender que fazer diagnósticos, nós temos muita habilidade de fazer. Nós podemos olhar uma circunstância toda e falar: o erro está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está ali. O problema é esse. Podemos ver as pessoas chegando com seus pacotes de problemas para que nós as ajudemos. Estamos fazendo isso com o coração quebrantado e contrito e podemos liberar todos os diagnósticos. Mas sabe onde se estabelece a verdadeira manifestação do amor de Deus por nós? É a solução que nós damos para cada problema. Observe que dentro da sabedoria que Deus deu para aquele jovem, ele trouxe a resposta para a vida de Faraó e de toda aquela multidão que dependia de alguém.
para não permitir que toda a terra fosse devastada pela fome. Nós precisamos entender, amados, que às vezes no seu coração e no meu coração está só o diagnosticar de problemas. E aí a murmuração vem. Então, quando o problema vem, o que nós fazemos? Ai, chegou mais um problema. Ai, você viu que aconteceu isso? Ah, você aquilo. Olha a má notícia em relação ao governo. Olha a má notícia em relação a isso. Olha a má notícia em relação ao meu filho, ao meu nora, à minha mãe, meu pai. E o que é que Deus está esperando de mim e de você? A má notícia em relação ao nosso próprio coração. O que Deus está esperando de mim quando Ele fala para mim, filha, teu coração está orgulhoso. Ô, filha, você está com tal problema. Filha, seu coração transbordou essa sujeira. A sua boca transbordou essa sujeira. É porque o teu coração está sujo. O que nós fazemos? O que nós temos de sabedoria para resolver, amados? Diagnosticar problemas é fácil. Muito fácil. Aqui eu não estou falando que não teve o sobrenatural de Deus para que ele soubesse do que se tratasse. Graças a Deus houve o sobrenatural de Deus. O José estava debaixo da palavra de conhecimento, não é? Que é um dom de Deus. Estava maravilhosamente ali ungido por Deus para trazer o conhecimento de algo sobrenatural. Glória a Deus por isso. Mas José, ele ousou colocar outro dom em funcionamento, que é a palavra de sabedoria. Resolvermos problemas que ninguém seria capaz se não fosse a sabedoria de Deus. E é isso que Deus está falando para você e para mim. Ao invés de nós olharmos para os problemas e nós ficarmos nele, ele tinha aqui muitas razões para falar, e agora, hein, Faraó, o que nós vamos fazer? Como todos os outros estavam perdidos, mas esse homem tinha um espírito excelente, como Daniel tinha um espírito excelente. Ele não se limitou a estar no problema e na revelação do sonho, que já era algo tremendo, mas ele colocou em funcionamento a sabedoria que ele tinha recebido da parte de Deus, e ele colocou em funcionamento o que ele foi treinado 13 anos para executar. Às vezes eu e você achamos que todo o nosso sofrimento foi em vão. Mas José passou 13 anos sofrendo. Como eu disse, o Salmo 105 fala que os grilhões apertaram os pés de José. Falam da vida de sofrimento, as tentações que José passou, ir para o calabouço injustamente. Então, talvez você e eu tenhamos passado por lugares injustos. Mas esse homem, ele tinha algo tão firme no coração dele. Deus é meu Deus, eu sei quem ele é fiel e eu vou continuar. Mas sonhos, sim, vocês vieram com sonhos? Os sonhos me feriram, mas ele resolveu fazer algo acima da sua dor. E às vezes, por conta da dor, nós paramos de dar fruto. E Deus está falando, eu tenho fruto acima da dor. A tua alma não é maior que o teu espírito. Eu tenho algo para realizar a teu favor. Só que você precisa sobrepujar e começar a educar a tua alma. Só que nós, muitas e muitas vezes, achamos que a nossa alma não tem que sofrer nada, não tem que passar a nada, a alma não tem que ser gerenciada. Deus deu a alma, e a alma é nossa responsabilidade. Deus deu a nossa alma para conquistarmos, porque nascemos de novo. O nosso espírito nasceu de novo, é instantâneo, ele tem aquelas limpezas para nós fazermos, ativações que precisamos, é por isso que nós temos líderes, temos pregações, o nosso espírito é ativado, mas a nossa alma é objeto de conquista. E às vezes nós não queremos esse trabalho, nós achamos que é muito difícil, e às vezes a gente fala, a alma é sem educação. A alma não tem educação nenhuma, ela é como uma criança mimada, birrenta, só que a alma é útil, porque é a alma que lê o que o Espírito fala conosco. É na alma que temos leitura, é na alma que temos transformações, é na alma que podemos manifestar sentimentos santos ou sentimentos imundos. É na alma que podemos dar os conselhos, é na alma. Mas nós permitimos que a nossa alma ande à deriva. Então chega uma má notícia, a murmuração vem. Chega um problema, nós colocamos a mão na cabeça e a ansiedade vem. Chega algo para nós resolvermos, enquanto Deus esperava que nós fôssemos centrados e recorrêssemos à palavra, nós recorremos ao Facebook, nós recorremos ao Instagram, nós recorremos a qualquer mídia social para colocar o nosso desabafo. Quando Deus estava esperando que nós fôssemos para o secreto, para o quarto, ou para algum lugar de intimidade com ele, e começássemos a falar, Deus, muda o meu coração, transforma o meu coração, traz a má notícia revelado, sim, e eu veja a causa disso, para que eu possa modificar. Então, José teve um discernimento, temos tempos difíceis pela frente, mas se Deus está avisando, tem solução. Quando Deus nos avisa que algo ruim vem pela frente, ele está nos avisando
para que nós tomemos providência, não para nos entristecer. E às vezes nós pegamos a má notícia. Uma vez chegou uma irmã e falou assim: pastora, meu filho está fornicando. E eu falei, e ela falou assim: eu estou arrasada, estou entristecida, estou isso, estou aquilo outro. E eu falei para ela: irmã, tudo bem, a má notícia chegou. E o que você vai fazer com essa notícia? Você vai correr dela? Perdão. O que você vai fazer com essa má notícia? Você vai correr dela? Ou você vai entender que Deus está dando o teu inimigo nas suas mãos? Estava encapado. Aquilo que seu filho estava fazendo era pecado, estava encapado diante dos teus olhos. Agora Deus está te revelando onde está o teu problema. E ao invés de você agradecer para graças a Deus que Deus revelou o caminho que meu filho estava fazendo, nós vamos encapar o problema e vamos querer que o problema continuasse encapado e nós não vamos tomar providência porque não sabemos, ignoramos o problema. Será que é isso que Deus prefere que a gente faça? Ou será que Deus quer que nós arregacemos as nossas mangas e vamos falar para demônios, espírito de prostituição, na minha casa não? O que nós achamos que Deus espera que nós façamos quando a má notícia chega? Será que nós achamos que Deus quer que nós nos sentemos como fala, confortavelmente no sofá e transferimos para Ele a resolução do problema? Ou será que Ele quer que nós o conheçamos, começamos a estudar a Bíblia, abrimos o nosso coração e falamos: o que eu tenho a ver com isso? O que eu posso fazer com isso? Será que nós achamos que o nosso Deus ele vai descer do céu para resolver o nosso problema? Que tipo de evangelho você escutou a tua vida inteira, a minha vida inteira? Esse não é o verdadeiro evangelho. Deus resolve você para que você resolva o seu problema. Essa é a palavra. Pare de transferir culpa. Pare de transferir responsabilidade. Deus trabalha em você para que você resolva o seu problema. Porque o teu problema está na tua alma, mal conquistada, mal resolvida, cheia de dificuldades. Eu não posso imputar ao meu marido o problema que é meu. Se a minha alma passou por machucaduras e traumas e feridas, eu tenho que começar a pedir para Deus, me livra desses lugares. E se eu manifestar com a minha boca algo muito ruim, eu tenho que falar para Deus, de onde veio isso? E ouvir o conselho daqueles que estão ao meu redor e que vão verdadeiramente falar para mim, olha, você está manifestando uma coisa errada. Pela tua boca, você está falando e é tudo errado. Então, Deus aqui levantou José para se estabelecer como uma sabedoria. E é isso que ele quer fazer para o povo dele. Sabe por quê? Porque o povo dele é destinado ao governo. E nós não entendemos isso. O teu destino e o meu destino é governo. E nós precisamos entender que Deus está nos chamando para isso. Só que para isso, Ele precisa nos colocar as nossas vidas no lugar. E nós vamos ter que passar em lugares de dificuldade e de dores. Senão, não teremos bagagem para ajudar as outras pessoas. Não teremos tutano espiritual suficiente para suportar as opressões e pressões que a vida tem. A vida tem opressões. Nós estamos no campo do inimigo. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós não somos daqui mais. O Senhor falou, olha, eu não sou daqui, como eles também não são. Mas santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Agora nós achamos que Deus vai descer do céu e resolver o nosso problema com um pirilim-pim-pim. Não vai. Tira essa mentira da tua mente. Deus vai te capacitar para você chegar para o seu problema e falar para ele, problema você vai ser resolvido pelo meu Deus, mas o instrumento sou eu. Eu que vou colocar a minha casa em ordem, a minha vida em ordem, eu vou sair dessa bagunça, dessa confusão, eu vou sair dessa tristeza, dessa dor. Sou eu que vou fazer isso. Deus é comigo. E se Deus é comigo, eu sou maioria. Então José, ele começou a dar sabedoria. Então Deus, ele está aqui hoje te falando, eu quero liberar sobre a vida tua o espírito da sabedoria. Eu quero liberar sobre a tua vida o espírito de conselho que te faz forte. Eu quero te liberar o espírito que te faz cheio da intimidade comigo, que é o espírito de conhecimento. Amados, por que os determinados tronos se manifestam, demônios ou altos escalões das magias, vamos colocar assim, dos demônios, se manifestam, querendo trazer intimidade para nós? É porque ele quer arrancar o conhecimento que temos de Deus e colocar o conhecimento caído do adversário. São opositores da mentalidade de Cristo na nossa mente. Mas nós nos alimentamos de novela, de televisão, nos alimentamos de qualquer coisa e achamos que vai dar bom, não vai dar bom, porque a tua alma está alimentada com o alimento errado. E aí queremos que Deus faça a nossa mudança de vida sem nós mudarmos um centímetro.
1 milímetro. Deus está te chamando e me chamando para que nós mudemos de mentalidade. Sem mudança de mentalidade, não há mudança de circunstância. Porque nós é que temos que enxergar a circunstância com os olhos de Deus e falar, você vai ser vencida. Agora, se nós não tivermos essa disposição, nós vamos morrer exatamente como estamos. Uma vez nós ouvimos, já várias vezes ouvimos de pessoas falando que o cemitério é o lugar que mais detém sonhos. Estão todos mortos. Porque aquele que carregava o sonho não se aplicou para ver o seu sonho cumprido. Essa é uma coisa muito séria. Quais foram os sonhos que morreram? Porque nós ficamos passivamente esperando alguém cumprir os nossos sonhos por nós. Você é responsável pela sua vida. O Senhor não vai cumprir os sonhos que Ele tem para você se envolver. Deus não vai resolver o seu problema sem você se envolver com o seu problema. Tire essa ilusão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que caia por terra esses espíritos de engano que nos iludem com o evangelho cor-de-rosa e mentiroso. Isso não vai acontecer. Eu não sei por onde você passou. Eu sei por onde eu passei, eu sei as marcas que eu trago. Mas eu quero te dizer que o evangelho é real. E ele só vai funcionar se nós o fizermos funcionar pela fé, pela confiança, pelo envolvimento que temos com o próprio evangelho. O Senhor quer dar sabedoria, intimidade. Deus quer dar fortaleza, conselho, entendimento, inteligência espiritual. Ele quer dar tudo isso, temor do Senhor, senhorio. Mas se nós não nos envolvermos, nada vai acontecer. E nós vamos chegar depois na sepultura. E às vezes o nosso dedo ainda vai estar em riste, falando para Deus, o Senhor não fez. E Deus não vai poder te inocentar diante dessa manifestação de rebelião à palavra de Deus. Quantos de nós aqui já recebemos uma palavra diretiva da parte de Deus e a jogamos no lixo? Quantos de nós já fizemos isso? Deus falou, faz assim, e eu falei. Não estou falando de vocês só, eu falei. Ah, Senhor, isso não é assim. Melhor eu fazer do meu jeito. E para onde o meu jeito me levou? Para minha terra ser dizimada, para minha terra ser assolada pela fome. Só passei fome. Não havia alimento para mim. Entendem? Isso é muito triste de dizer para mim. Mas é verdade. Eu não posso me furtar daquilo que eu errei, das palavras que Deus me deu claramente. E eu fiz de conta que não ouvi. Eu falei para Deus, "Shh, shh, shh, shh. Não quero te ouvir, não. O senhor está falando de coisa. O senhor nem sabe a dor que eu estou aqui. O senhor vai querer que eu faça isso? Então Deus vai falar para mim: você pensa que eu sou menino, que não sei o que te falo? Ele não é menino, não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. E ele te conhece, e ele sabe que você suporta. E ele sabe o que você pode dar, o que eu posso dar. Jamais ele vai pedir algo que nós não possamos dar. Sabe por quê? Porque quando ele dá um comando, junto ele dá o Espírito Santo para nos fazer forte e podermos fazer o que ele nos dá de comando. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos ver a sabedoria de José. O sonho de José foi dúplice, ele já falou, já li, então vamos lá. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Olha que baita propaganda que ele fez dele mesmo. Aleluia. Mas ele fez confiado, amados, que o Senhor o havia estabelecido para trazer uma direção para aquele homem. Amados, pode ter certeza. E quando nós soubermos quem somos diante de Deus, o Senhor nos estabelecerá. Sabe por que ainda Ele não pode nos estabelecer em lugares mais altos? Porque ainda não sabemos quem somos. Ele pôde falar claramente, sem pensar que ele estava induzindo o faraó a fazer alguma coisa. A gente brinca falando que ele estava fazendo propaganda dele mesmo, mas a verdade é que ele estava falando, olha, você precisa arrumar alguém que tenha juízo, e alguém que tenha bom senso, e alguém que saiba administrar. Se aquele faraó visse nele essa graça, amém, mas o conselho precisava ser dado. O que acontece conosco é que às vezes nós não queremos dar bons conselhos para as pessoas, porque nós achamos que as pessoas vão falar, ai, será que ela vai pensar que ele está falando de mim? Então nós ficamos com a nossa boca fechada, porque nós ficamos inseguros de achar que a pessoa vai nos achar soberbos e arrogantes. Eu quero te dizer que se há um conselho nos teus lábios, fale o teu conselho. Não fique preocupado com o que o outro vai achar.
Uma das coisas que o nosso apóstolo ensinou, e nós estamos procurando praticar, pare de pensar o que o outro pode estar pensando. Pare de tentar adivinhar o que o outro está pensando. Dê o conselho. Era a saída para Faraó, alguém ajuizado, alguém de bom senso. Que se esbarrasse na vida de José, amém. Mas libere o conselho com o coração sem pretensão. Não seja pretensioso. Ai, você ou você escolhido. Não, libere o conselho. Deixe Deus falar por você. Esteja com o coração limpo. Senhor, é isso que eu tenho que falar, é isso que eu tenho que fazer e eu vou falar. Ah, mas se resbalar em mim, resbalou. Mas o meu conselho está puro diante do Senhor. Meu coração está puro. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Que coisa tremenda. Ajuntem os administradores toda a colheita dos anos bons que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Olha que coisa tremenda esse homem estava falando. Pegue aquilo que Deus está te dando e ajunte em celeiros. Querido, querida, quanto de nós já armazenamos aquilo que Deus nos deu? Ou será que nós gastamos tudo? Será que nós fizemos como o filho pródigo, que gastamos toda a nossa herança e agora estamos passando fome porque não armazenamos a palavra de Deus dentro do nosso coração? O Senhor está falando, eu quero dizer uma coisa profeticamente, o tempo da escassez já chegou, queridos. E aqueles que têm uma palavra abundante nos lábios vão ser colocados em lugar de governo, porque a fome já chegou. As pessoas estão perdidas, não sabem o que fazer. As pessoas estão cheias de dores. E aquelas coisas que antes as pessoas achavam que era loucura e que estava na tua boca, agora chegou o tempo das pessoas reconhecerem que aquilo que você falava não era loucura, porque a loucura agora está no mundo e Deus vai pegar aqueles que as pessoas acharam que eram loucos e vai, como ele fala, ele vai enlouquecer a sabedoria dos homens. Ele vai trazer confusão no meio dos homens. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então, você e eu, que às vezes passamos pregando a respeito de determinadas coisas e as pessoas falavam, isso é loucura. Agora, essas mesmas pessoas vão entender que é necessário ouvir uma palavra diferente da boca daqueles que estão distribuindo o maná de Deus. Então, não se furte de dar a tua palavra hoje, porque aquele tempo em que você e eu fomos perseguidos eram outros tempos, agora haverá fome e sede da palavra. Então, libere a palavra. Chegou o tempo. Se você tem armazém dentro do teu coração, libere a palavra. Mostre-se disponível e disposto. Deus vai fazer. E aí depois, assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome, que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então havia um propósito da parte de Deus, como eu falei, uma palavra profética para guardar aquele povo, que era o povo de Deus, o povo eleito, o povo escolhido, e também há um lugar de redenção para nós, que Deus já escolheu. Às vezes é uma igreja, é um manaim de Deus, é um lugar onde Deus vai te colocar e te sustentar, e vai matar a tua fome até o tempo de toda essa manifestação de pobreza, de miséria, de escassez passar, porque Deus é Deus que nos guarda nos seus lugares altos para que tenhamos mantimento. E aí, olha o que Faraó falou. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó: observe aqui, queridos, que você vai estar falando das coisas, da sabedoria de Deus diante de gente de alto escalão, de alta patente. E eu não estou falando, amado, de coisas, de riquezas, para ensoberbecer o nosso coração, para falar, eles vão falar com quem? Com o presidente, governador? Nossa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de Deus colocar a gente diante de pessoas de destino profético. Você não sabe, às vezes é uma pessoa pequenininha que vai chegar perto da gente, aquela pessoa, uma dona de casa, alguém ali, só que você não sabe onde a palavra que você implantar no coração dela pelo Espírito de Deus pode chegar. Às vezes ela vai receber um telefonema de um filho, que é uma pessoa de alto escalão, e ela pode falar para ele, filho, mamãe aprendeu tal coisa, e essa palavra vai gerar uma revolução na vida dos poderosos. Então entenda, deixe Deus ser quem ele é. Pare de limitar o poder de Deus. E aqui fala que o faraó ouviu e todos os oficiais estavam junto ouvindo. Nós seremos pessoas de destino profético. Depois, disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Você entende quem vai fazer a propaganda de você?
palavras de sabedoria que o Senhor colocará nos teus lábios. Ela vai fazer propaganda de você, que é o que José falou aqui. Não está comigo isso, mas o Deus que eu sirvo, se ele quiser, você entende? E ele queria trazer exaltação para José, porque chegou o tempo dele sair da prisão e ir para o governo. Então, chegou o teu tempo, esteja disposto, disponível, faça a barba, tire as vestes da prisão. Fazer a barba e trocar de roupa quer dizer que ele deixou aquele lugar onde ele estava fazendo o serviço, que era um tipo de serviço, ele virou a página, encerrou o ciclo. Ele teve uma outra aparência, uma outra postura. Ele se lavou, ele se banhou e falou: bom, eu vou me apresentar agora diante de alguém que está num outro patamar e eu preciso me apresentar decentemente. Faça barba, se apresente. Vá na presença do Senhor teu Deus e fala: Senhor, o que que eu preciso discernir? E o que que eu preciso ter sabedoria para resolver a minha própria vida, que a minha vida está uma bagunça. Vá para a adoração. Tire aquilo que esconde o teu rosto. Tire as vestes que fazem com que você se sinta indigno e chegar diante de Deus. Fale: Senhor, eu preciso ser José na minha própria vida. Eu preciso de discernimento para a minha própria vida. Dá-me sonhos, dá-me entendimento, dá-me revelação e, por favor, me dê sabedoria para eu destrinchar a minha própria vida. Porque eu preciso sair desse lugar e começar a governar. Os anos de escassez chegaram, Senhor, e eu não guardei nada no meu celeiro. Nada. Não tenho nada para começar. Mas o Senhor é Deus e tu podes me dar tudo isso que eu estou precisando, porque tu tens a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã e ela é a causa de eu não ser consumido. Você entende o que Deus está propondo para você hoje? O primeiro governo que eu e você precisamos exercer é na nossa vida. Não tem como exercer governo em nenhum outro lugar, senão na nossa própria vida, em primeiro lugar. Primeiro, Jerusalém somos nós, depois Judeia, depois Samaria e depois os confins da terra. Então, Jerusalém, nós, Judeia, nossos familiares, Samaria, os vizinhos, o bairro, e depois onde Deus nos levar. Só que nós precisamos entender, amados, que Deus está olhando para nós, buscando que tenhamos esse entendimento. Se nós não nos consertarmos, ele não pode nos levar adiante. Se José não tivesse vencido os grilhões nos seus próprios pés, ele não seria levado adiante. Ele precisava continuar o caminho profético. E aí a palavra de Deus falou ainda, depois disso, disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como você. Ele estava inspirado pelo Espírito de Deus e o homem reconheceu isso. E nós precisamos reconhecer que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E há alguém dentro de nós, amados, que é sábio e é ajuizado, que é o próprio Cristo. Ele mora dentro de nós. E por que desprezamos a pessoa de Jesus Cristo com tanta veemência? E quando ele fala, faça assim, ajunte a tua riqueza em celeiros, a quinta parte. Você pode gastar, você pode desfrutar, mas guarde um pouco para o teu futuro. E nós desprezamos o conselho de Deus. Ali em Isaías 11, nós vemos a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. E houve uma época que Deus trabalhava muito em blocos. Eu creio que na multidão de conselhos se faz a guerra e Deus quer nos aconselhar para nos fazer fortes. Nós precisamos entender como Deus quer trabalhar. O problema é que nós não conhecemos Deus, nós conhecemos a religião. Sabe, amados, e a religião não vai te levar para lugar nenhum. Nós estamos no mês onde a religião é exaltada, onde Deus, Jesus, é tirado do centro, onde Jesus é tirado de ser o instrumento que nos leva ao Pai, onde Jesus não é glorificado e nós levantamos altares aos ídolos. Essa é a temporada, nós estamos no mês de Tammuz. Então, nós precisamos entender o que é que Deus está falando para nós nessa temporada. Tire os ídolos do seu próprio coração e entre no governo do Pai. Amados, nós estamos no tempo em que um homem chamado Rubem subiu à cama do seu pai e ele perdeu a sua primogenitura. Ele era filho de Jacó. E por quanto não dera honra àquilo que era a intimidade do pai, ele perdeu a bênção do pai. Mas se levantou alguém, Moisés, o sacerdote, segundo o coração de Deus, que foi levantado ali para abençoar as 12 tribos de Israel, e ele liberou uma palavra profética para esse mesmo rapaz chamado Rubem. E ele liberou, não morra, Rubem, viva. Rubem, viva. E é o que Deus está falando para nós. Eu tenho uma palavra profética para você.
Deixa eu tirar as marcas da vida de você. Deixa eu tirar esses lugares de sepultura do seu coração, onde morreu marido, morreu filho, morreu nora, morreu genro, morreu neto, morreu pastor, pastora. Até Deus morreu já dentro de você, porque ele não é quem você queria que ele fosse. Sabe por quê? Porque nós estamos autocentrados. Nós estamos entronizando esse homem chamado Tammuz, o falso Cristo. Estamos com o nome de Jesus nos lábios, mas ele está longe do nosso coração. Porque queremos que Deus seja quem nós achamos que ele deve ser. Deus, ele é o que ele é. A palavra de Deus diz, quando ele se apresentou a Moisés falou, a quem eu vou representar? Diga a eles que eu sou o que sou. Ele não vai mudar por nossa causa. Ele não vai descer no nível da nossa carnalidade para agradar a nossa satisfação, agradar o nosso ego inflamado, egoísta. A palavra egoísmo quer dizer ego inflamado, ismo, inflamação. Nós precisamos entender isso, precisamos sair desse lugar onde a nossa mente criou um Deus. Nós precisamos sair das imagens de escultura. Nós fazemos de Deus uma imagem de acordo com as nossas mãos, vamos criando. E o Senhor fala: não farás para ti imagem de escultura. A nossa mente cria um Deus e ele é obrigado a se moldar na caixinha de sapato que eu e você o colocamos. Ele não vai se moldar a isso. Tire fora esse pensamento. Ele é Deus, ele continua mandando. É ele que sabe. Se nós entendêssemos o tamanho da grandeza de Deus, nós pararíamos de dar ordem a Deus. Meu Deus, são quadros tristes do nosso próprio coração, e eu falo muito do meu coração, amados. Queremos dar ordem para Deus. Deus, o Senhor faz assim, porque se não for assim, Deus, o Senhor faz assado, porque se não for assado, e Deus está falando, eu quero te colocar no lugar do governo, mas para isso você precisa receber o meu espírito, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor, senhorio. Meu espírito te gerenciando, menorá acesa. Eu acendo a minha presença dentro de você e você alimenta da minha presença. E os meus altares estão vivificados dentro do teu coração. Agora, se nós não queremos aquilo que Deus manifesta em nós, amados, como chegaremos ao governo? Como chegaremos a governar a nossa vida? Você já imaginou que você pode estar semeando para a geração que você diz amar? Eu preciso entender que aquilo que eu semeio nessa terra eu vou deixar para o meu filho Mateus, para minha nora Letícia, para os meus netos, bisnetos, tataranetos. Será que eu entendi já a complexidade disso? Ah, eu morri? Morri. Não quero isso que Deus fala, não. É muito duro, muito difícil. Eu não quero perdoar. Não quero. Eu estou certa. Eu fui injustiçado, eu fui injustiçada. Meu marido fez isso, minha mãe fez aquilo, meu pai fez isso, meu pai abusou de mim, meu pai me machucou, meu marido me machucou. Eu não quero perdoar. Só que você está deixando um legado de raiz de amargura para o seu filho, seu neto, seu bisneto. Esses que você olha no olho e fala, eu te amo tanto. Ama mesmo? Ou você tem um gostar de você mesmo? Uma apreciação ao teu próprio eu, ao meu próprio eu, que não queremos abrir mão de nada, nem pela próxima geração, nem pelo nosso Deus que morreu por nós. Amados, as coisas são sérias e é necessário que a igreja aborde esses comportamentos, porque o Senhor fala que eu visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, os nossos pecados estão todos abertos, se não quisermos nos arrepender deles. E o que estamos deixando para os nossos filhos, netos e bisnetos? Ah, eu estou deixando o espírito de loucura. Ah, eu estou deixando uma raiz de amargura. Eu estou deixando um legado de ódio. Eu estou deixando um legado de autojustiça. Porque eu deliberadamente, cada dia, eu renovo a minha autojustiça. Porque eles são culpados, eu não sou. E isso está se tornando uma iniquidade, a qual vai ser visitada naquele neto que você ama. Ah, mas é muito injusto. É o que Deus preparou. E nós não podemos discutir com ele, porque ele vai falar para nós: quem és tu, ó cacos entre os cacos, para contender com teu olheiro? Ele sabe como fazer. Nosso coração, amados, é ingrato, é injusto. Mas o Senhor está falando: eu quero te colocar para o governo. Eu quero te dar sabedoria. Eu quero te ensinar o meu caminhar e o meu agir. E você vai ser feliz. Esse jovem ainda sofreu por um tempo. Ele sofreu por mais 14 anos, quase, até a fome bater sobre toda a terra. E o pai
Mandaram os irmãos irem lá falar com José que precisavam de comida. E quando eles viram, quando José viu os irmãos, ele estava machucado ainda. Mas ele já estava no lugar de destino profético dele. E Deus preparou algo tremendo para José. Às vezes nós estamos já no lugar profético e existem coisas para ajustar no nosso coração. Deixe Deus ajustar, chegou o tempo. Você já está no teu lugar profético? Chegou o tempo de Deus se ajustar. Chegou o tempo de Deus falar para você, libera os teus irmãos. Libera aqueles que te feriram. Ah, mas eu já fiz um Manassés para mim, eu já fiz um Efraim para mim, eu já fiz um esquecimento, eu já estou sendo frutífero. Deus vai falar, será? Eu vou trazer seus irmãos, vou pôr frente a frente, vamos ver o que você vai manifestar. José manifestou dor. Ele gritava tanto de dor que deu para se ouvir até na casa de Faraó, de tanta dor que ele tinha. Mas o Senhor recolheu as lágrimas dele e fez com que ele tivesse paz com os irmãos. Então, amados, vamos levar a sério a palavra de Deus. Deus tem um destino profético para nós. E é necessário que nós entremos nele de todo o nosso coração. E entendamos que o Senhor está tratando com o nosso coração. O tratar dele, amados, nós achamos que é de circunstância. Deus muda a circunstância. E Deus vai falar, eu mudo você. E você muda a circunstância. Já falamos isso. Então, em nome de Jesus, o convite do Senhor teu Deus hoje é para que nós nos posicionemos na prisão. Aliás, vamos pegar mais do começo. No meio da inveja dos irmãos, no poço que ele foi jogado sem água, na casa de Potifar, na traição da mulher de Potifar, indo para a prisão injustamente, atendendo pessoas com todo o amor que ele pôde atender, as pessoas o esquecendo. Ele não perdeu a oportunidade de ser quem ele era, em Deus. É isso que Deus está te chamando para fazer. Seja quem você é em Deus em todo o tempo, que o teu destino profético será garantido pelo Senhor. E quando chegar o tempo dele tirar toda a tristeza do teu coração, porque houve uma perseguição e uma inveja lá no começo, ele vai fazer isso porque ele é bom. Ele vai cuidar de você integralmente, totalmente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mantenha-se no processo. Fique firme. Ele vai se manifestar. No lugar onde você estiver, ele vai te manifestar. Ele vai colocar em você o caminho certinho que você vai andar, te ensinando a cada dia o que é útil. E sob as vistas dele, ele vai te dar conselho e me dar conselho. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar para a glória de Deus. Papai, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus de mansidão. Mas também tu és Deus de tempestades. Tu és Deus, ó Pai querido, que agita as águas. Tu és Deus que faz os montes subirem, se abalarem, ó Rei da glória. Mas tu dizes na tua palavra que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, é o santuário das tuas moradas, o Altíssimo. E tu tens dito neste mesmo salmo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu serei exaltado no céu, serei exaltado na terra. E nós estamos clamando ao teu Espírito Santo, vem, nos faz homens e mulheres, jovens, velhos, anciãos, de governo. Em nome de Jesus, não queremos perder mais tempo. Começa a desatar, ó Rei da Glória, os teus decretos eternos para a nossa vida. Tira-nos desses lugares de idolatria. Tira-nos desses lugares, ó Rei da Glória, onde fugimos da tua presença. De lugares onde a religiosidade nos leva a distorcer a tua palavra para fazer o que queremos. Livra-nos, ó Rei da Glória, e traz o discernimento firme ao nosso coração que podemos sim ser José de nós mesmos, ser profetas de nós mesmos e nos colocarmos em lugares de governo de maneira poderosíssima, porque o Senhor é Deus. O Senhor tem compromisso conosco. Tu tinhas compromisso com uma nação de 70 homens que depois eles iam gerar tantos como a areia da praia, porque já havia uma promessa lá em Abraão. Tu tens uma promessa para nós. Ajuda-nos a entender que aquilo que plantamos aqui na nossa geração não ficará só em nós, meu Deus, ficará na próxima geração. Netos, filhos, bisnetos, tataranetos receberão os nossos pecados, nossas transgressões, as nossas iniquidades. E nós precisamos aprender a ser responsáveis com aquilo que vamos deixar. Às vezes queremos deixar dinheiro, mas o Senhor está falando, não deixe apenas dinheiro. Isso é lícito também, isso é bom, mas deixe um legado de santidade, um legado de poder, deixe um geracional cheio da minha glória, para que os teus filhos não tenham que lutar pelos mesmos adversários que você luta hoje. Em nome de Jesus, limpe o seu geracional.
Guarde o teu coração de pecar contra mim, de transgredir, de ser iníquo contra mim. Levante-se para cumprir o meu propósito na terra, que é te santificar e te levar para o céu como noiva limpa, ornada, adornada, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Pai, em nome de Jesus, levanta o teu Espírito Santo dentro de nós e nos leva adiante. Tu és Deus, tu és Senhor. Em nome de Jesus, papai. Em tu te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Até domingo. Shalom, shalom. Muito obrigada. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.